Fala Lucas, tudo bem com você? Thiago aqui na área, canal Top Tênis. Primeiramente, quero te agradecer aí pelo contato e por ter contratado os serviços do canal. E segundo, gostaria que você soubesse que eu vou tentar passar aqui para você o maior número de correções possíveis, para as técnicas que você escolheu, uma vez que você aí contratou o serviço ali dos pacotes, dos fundamentos essenciais, onde a gente vai analisar o seu saque, o seu forehand e o seu backhand, beleza? Então, bora lá. Sem mais enrolação, vamos começar com a análise biomecânica do seu saque. A primeira coisa que devemos observar, durante o saque é a empunhadura que o jogador utiliza para a realização desse fundamento. E a empunhadura, que gostaríamos de utilizar é a empunhadura continental. Como você pode ver aqui na tela, onde você apoia a base da sua mão, no lado número 2 do cabo da sua raquete de tênis. Esse tipo de empunhadura, e você está realizando ela corretamente, ela se caracteriza em mostrar as cordas da sua raquete de tênis ligeiramente aqui, para o lado e às vezes até um pouquinho inclinada para cima, tudo dependendo, ali da posição do punho que o jogador, ele se encontra. Porém, ela é empunhadura ali, é determinante para que você consiga utilizar o saque, e todas as variações ali de serviço, como o saque chapado, o saque kick e o saque slice. Então, pensando nesse primeiro ponto de performance, a sua empunhadura está correta, e você deve manter essa empunhadura aí, para a realização desse fundamento de jogo, beleza? A segunda coisa que a gente vai focar agora diz respeito ao seu toss, ou seja, o lançamento que você realiza aí para executar o saque. E aí, quando a gente compara, o saque, dos tenistas ali profissionais, é lógico que esse tempo de bola no ar, ele acaba variando, mas uma coisa, que eu foco muito, principalmente para nós que somos tenistas amadores, a gente, deseja simplificar, bastante esse movimento e tentar, executá-lo de uma maneira ali bem controlada, para que a gente não perca a precisão e o ritmo do movimento do saque, tá? Então, para isso, eu gosto de utilizar aqui um timer na tela, bem no momento, que a bola aí sai, do contato com as suas mãos. E quando a gente compara esse tempo, com outros jogadores, eu vou fazer isso logo na sequência para você observar. A gente, gostaria de ver um tempo que fica mais ou menos em torno, de 0,6 a 0,9 segundos a bola no ar, tá? Então, observando aqui no momento do seu lançamento até o momento do contato na bola, você demora 1 segundo, ponto 1 aproximadamente, que é um valor ali que nos indica que o seu toss ele está um pouquinho mais alto, do que ele poderia ser, tá? Observe aqui na sequência o seu saque em comparação com um jogador profissional. Então, colocando a sua técnica de saque lado a lado com a do Ben Shelton, que atualmente é um dos sacadores ali, dos melhores sacadores, do circuito, que tem mais potência no saque, a gente observa que o tempo de bola no ar, do saque do Ben Shelton é algo em torno ali de 0,64, e aí observe, que no mesmo tempo, a bola que você lançou, está ainda lá em cima, você está na metade praticamente aí do seu movimento, e aí como a gente viu anteriormente, você toca na bola em aproximadamente 1,10, 1,11 ali segundos, certo? Então a questão é que quanto menos tempo essa bola fica no ar, você acaba pegando essa bola, mais perto do pico de altura dela, que é o momento onde a bola ela está mais estacionada, entendeu? Observe aqui o saque do Ben Shelton. A bola, ela sobe e ela chega praticamente, nessa altura aqui, e aí o contato na bola que ele realiza está muito perto, da altura do pico. Então significa que ele pega uma bola ali mais parada, certo? E aí, em compensação, o pico de altura do seu lançamento, está aqui em cima, e aí você pega essa bola a alguns centímetros ou até metros, aqui abaixo, certo? Então isso daí faz uma diferença ali significativa, para você conseguir atingir bem o sweet spot e ter precisão no seu lançamento.
e além disso, né, conseguir mexer com o timing ali nesse sincronismo todo, de trabalhar também com o outro braço, né, o braço que conduz a raquete. Então, né, ó, eu incentivo bastante que você tente diminuir um pouquinho a altura do seu toss, realizando um lançamento, né, fazendo a subida aí da sua mão esquerda bem mais devagar, tá? Eu acredito que isso daí vai te dar controle e também mexer um pouquinho com o ritmo aí do seu saque, que a gente vai falar também um pouquinho ali mais pra frente. Um outro detalhe, né, bastante recorrente no seu saque, que eu acompanhei, né, não só em primeiros serviços, como também em segundo serviço, mas que com certeza faz falta aí para o seu saque, principalmente, né, no primeiro saque, isso também está relacionado ao seu toss e mais especificamente ao posicionamento dele, tá? Observe que depois de lançar a bola, o seu corpo, né, como regra ali, você começa atrás da linha, mas depois da sua batida, o seu corpo ele termina também atrás da linha, né, até um pouquinho mais distante do que você começou. E aí, em comparação com o Sinner aqui do outro lado, observe que ele inicia atrás da linha e depois ali do contato na bola, o corpo dele, né, cai para dentro da quadra, certo? Isso daí diz o que pra gente, né? Que o seu toss, ele tá um toss colocado, né, mais em cima aí do seu corpo, tá? Ele não está passando para trás da linha, mas a posição que ele se encontra, ele não deixa, né, você utilizar o seu corpo se projetando para frente, o que te ajudaria a dar mais potência, né, para o seu movimento e também, né, quanto mais para frente você pega essa bola, você tem condições, né, de bater uma bola que desce um pouco mais, né? Você mexe um pouco no ângulo de contato da sua raquete com a bola e aí quando você está pensando em um primeiro serviço que você deseja colocar mais aceleração na sua batida, seria interessante, né, que essa bolinha ela fosse lançada um pouquinho mais em diagonal para frente, tá? Isso daí, né, está muito relativo ao momento que você solta a bola, né? É muito sutil a diferença, mas assim, quando o seu braço ele está um pouquinho mais baixo aqui nesse ponto, né? Se você soltar a bola momentos antes, né, do que o de costume, essa bola, né, iria um pouquinho mais para frente. E aí, quanto mais o seu braço vai levantando, se você soltasse a bola, por exemplo, somente agora, essa bola, né, tem a tendência de ir mais para trás. Então, né, ó, esse daí é um tipo de ajuste, né, que pode mudar ali um pouquinho a posição aí do seu toss e te ajudar você fazer um toss um pouquinho mais dentro da quadra e aí, consequentemente, o seu corpo também se projetar mais para frente, o que é uma coisa que nós sempre observamos, não importa se é no primeiro ou no segundo saque, normalmente os jogadores profissionais, eles sempre, né, terminam o seu movimento aqui dentro de quadra, certo? Uma outra alternativa, né, que também poderia te ajudar a realizar esse toss um pouquinho mais para dentro da quadra é copiar o estilo do lançamento que era utilizado aí pelo jogador Andy Murray, né, que é conhecido como o toss em J, onde o jogador ele traz a mão ali que vai realizar o lançamento, né, para trás, passando aqui, ó, para trás da perna dele e depois ele sobe puxando esse braço para frente e lançando essa bola em diagonal para dentro da quadra, entendeu? Então ali fazendo esse tipo de trajetória com a sua mão, não, né, não tem erro de você lançar essa bola para trás da linha, mas aí é lógico, né, você vai ter ali outras variáveis, né, para se controlar, mas é uma alternativa ali que às vezes merece a tentativa para você ver se, né, consegue encaminhar essa bola um pouquinho mais dentro da quadra e aí consegue, né, terminar o seu movimento que nem o jogador aqui, né, ó, com os pés apoiados lá para frente e é um sinal que você utilizou ali melhor, né, o seu corpo para também ajudar a botar peso na bola. Na próxima dica do seu saque, vamos falar agora sobre o ritmo do movimento, tá? Então, ó, essa primeira posição que você faz aqui, eu gosto bastante, né, dessa diferença do tempo entre, né, o seu braço dominante, o braço da raquete, e o braço não dominante, que realiza o toss, tá? É interessante para que o movimento da raquete, ela nunca pare, que você faça, né, essa movimentação com um certo atraso, né, do seu braço dominante.
Então, né, ó, começando com o lançamento, essa posição da raquete para baixo, eu acho bastante interessante, pois você coloca ela em um certo atraso para fazer a sua subida para o movimento. Porém, como nós falamos anteriormente, o seu toss ele é um pouquinho alto demais e isso acaba comprometendo um pouquinho desse ritmo, tá? E o que eu quero que você entenda com isso? Quando você chega na posição do troféu aqui, essa posição onde o seu corpo está na flexão máxima, né, do joelho, a raquete sua, ela não deveria, né, já estar começando o drop, né, aquele movimento de laçada por trás da sua cabeça, entendeu? E por quê? Aqui a gente gostaria que dois movimentos eles estivessem acontecendo, né, antagonicamente, vamos dizer assim, que seria o movimento de explosão de pernas para cima e aí como consequência o drop, né, o movimento da laçada da raquete para baixo, tá? Quando você faz isso, você potencializa muito o alongamento, né, da musculatura aqui peitoral e do ombro anterior também, que isso daí acaba funcionando como um elástico e produzindo mais potência para o seu movimento, tá? E o que a gente enxerga é assim, ó, que a cabeça da sua raquete ela já está começando a descer, né, ó, atrás ali do seu corpo e você agora somente que está começando a extensão de pernas, o seu joelho começa a estender e aí você perde um pouquinho desse timing perfeito de combinar essas duas ações e dessa maneira você conseguir tirar um pouco mais, né, de potência aí do seu movimento. Eu vou colocar, né, aqui para você em comparação aonde fica a posição da raquete do jogador do Kyrgios na hora que ele está nesse movimento ali de flexão máxima do joelho, para você ver essa diferença. E aí, pensando, né, que se você fizer aquela alteração, aquele ajustezinho no seu toss, né, realizando o toss um pouquinho mais baixo, né, essa raquete ela vai mexer com esse ritmo e eu acredito que ele se encaixe ali de uma maneira mais eficiente para você conseguir ter esse trabalho aí, né, de alongamento dessa estrutura muscular e aí uma maior transferência de potência para o seu golpe também. Observe, né, essa diferença aqui, que eu tenho certeza que a olho nu em velocidade real, ela é bastante difícil de perceber, mas com um vídeo aqui em câmera lenta, controlando a velocidade, isso daí fica um pouco mais fácil de visualizar, tá? Observe então que no Kyrgios, no momento ali de flexão máxima do joelho dele, e eu coloquei, né, essa linha no topo da cabeça dele para mostrar para você o momento que ele inicia a passagem ali da cabeça para cima da linha amarela. Então, nesse momento, a gente ainda vê, né, a raquete do jogador do lado direito aqui do corpo dele e apontado para a lateral da quadra. E aí, o que a gente gostaria, né, de realizar é com que a laçada, né, o movimento que a raquete passa por trás da cabeça dele, ela só acontecesse após, né, esse início da extensão de pernas do jogador. Então veja, né, que a cabeça dele começa agora a aparecer para cima da linha e a raquete ainda não fez a laçada, pois isso vai ser potencializado pela extensão de pernas, né? No momento que ele está ali no máximo de extensão de pernas, a gente vê aqui a raquete dele apontada, né, ó, lá para baixo, lá para o chão. Isso daí, ó, gera uma baita, né, de um alongamento ali na musculatura dele anterior, né, do peitoral e do ombro, e facilita bastante agora com que ele exploda, né, o movimento ali do braço e da raquete para frente, transferindo mais potência ainda para o saque. Seguindo agora com a próxima observação para o seu saque, nós vamos falar aqui, né, de algumas coisas muito importantes que a sua mão não dominante ela deve estar fazendo durante a execução da técnica, certo? Então a primeira coisa, né, que a mão esquerda sua ela realiza é o toss, e a gente já falou ali da necessidade de tentar diminuir um pouquinho a altura do seu lançamento, né? A segunda coisa é criar, né, essa linha entre os dois braços aqui, os dois ombros, para você conseguir gerar uma boa alavanca na hora de realizar a batida, né, para ter potência, né, para esse movimento, para essa técnica de jogo, e você cria bem essa posição, mantendo, né, o seu braço esquerdo apontado na bola e o seu cotovelo direito também aqui para trás, né? A gente vê que no momento depois eles se alinham bastante. Deixa eu voltar aqui.
No momento, depois eles acabam se alinhando bastante e aí trabalhando aquela história da alavanca, né, de ombro sobre ombro, que aqui você está na fase de armazenar energia e depois quando a raquete vai em direção à bola, o ombro esquerdo ele fica numa posição mais abaixada, certo? Porém, ó, tem um detalhe aqui bem específico que ele vai te ajudar também a colocar um pouco mais de precisão aí no seu movimento e também acelerar mais a sua raquete, que eu gostaria que você copiasse aqui do tenista espanhol Rafael Nadal, certo? Então, ó, observe a diferença, né, no momento do ponto de contato do tenista espanhol, onde o braço direito dele está localizado, uma vez que ele é um tenista canhoto, certo? E onde o seu braço esquerdo ele aparece na hora que acontece ali, ó, o seu contato na bola, tá? Então, ó, o que acontece de diferença aqui entre vocês dois? A terceira ação, né, que o seu braço não dominante ele deveria fazer é vir em direção ao seu tronco, pois, né, esse movimento ele acaba bloqueando o giro, né, do corpo dele excessivamente, né, para o lado contrário, e aí ele faz com que o braço do jogador ele ganhe velocidade, tá? Então, quando ele bloqueia esse giro do tronco dele através, né, dessa posição aqui da mão parando na frente das costelas do jogador, ele libera, né, agora a velocidade para a parte mais importante do seu corpo, que é o seu braço, tá? E além disso, quando ele trava esse braço aqui, né, nesse momento na frente do corpo, ele evita que ele rotacione bastante, então ele acaba fixando mais o ponto de contato do jogador, pois cada vez que ele vai virando mais o tronco, né, para o lado de lá, esse ponto de contato poderia também ir mudando mais para o outro lado e comprometendo a precisão ali do saque do Nadal, certo? E aí o que a gente enxerga no seu movimento é que esse braço, né, não dominante, ele já está livre, ele continua girando muito, né, ó, para o outro lado. Você já termina o saque com a sua mão apontada aqui para trás na câmera, né? E aí isso daí é um sinal que você rotacionou muito o seu tronco e aí, né, isso acaba, né, fazendo que o giro ali excessivo do seu corpo ele possa atrapalhar, né, na precisão do contato na bola e ele também, né, ó, deixa de gerar mais aceleração para o seu braço, uma vez que tronco e braço eles estão, né, realizando um movimento ali ao mesmo tempo, tá? Então é importante que na hora que você, após, né, realizar o toss e apontar para a bola, quando você começa a fase, né, de ir de encontro para a bola, que a sua mão esquerda ela começa a descer, que você traga ela em direção aqui à sua barriga e esse movimento vai acabar bloqueando o giro excessivo do seu tronco e aí você libera a aceleração somente para o seu braço dominante e para sua raquete, tá? Então, ó, copie o que faz aqui o tenista espanhol Rafael Nadal. Esse movimento, né, ele é também chamado de Power X, onde após, né, terminar o movimento do saque aqui, o jogador ele estaria com a sua raquete cruzada ali, né, pela frente do braço direito dele, e aí é um fator ali, né, que limita essa rotação e libera toda a aceleração ali para o braço do jogador, tá bom? E a última observação agora que eu quero mostrar para você da sua técnica de saque diz respeito à terminação do golpe, tá? Que normalmente a gente às vezes foca muito na terminação e eu acho que ela não seja, né, um dos fatores ali mais importantes para a técnica, porém a terminação ela diz muito a respeito ali, né, da desaceleração adequada do seu saque, tá? E aí a gente sempre enxerga um caminho que é um pouquinho mais ideal para essa finalização do golpe acontecer, tá? Então, ó, quando a gente observa esse saque aqui do seu lado, né, direito da tela, em comparação com o outro lado, eu gostaria que você terminasse, né, na maioria das vezes, o seu golpe mais parecido com esse movimento aqui, tá? Eu sei que quando nós pensamos em trabalhar com efeito, você que é um jogador destro, a tendência do golpe, né, a raquete, depois que ela realiza o contato na bola, a raquete sempre apontar mais, né, para o lado direito da quadra, o caminho da raquete.
Porém, né, a terminação do golpe, ela sempre visa, né, depois que ela toca na bola, ela caminha para o lado direito, só que depois ela vai voltando em direção ali à frente, né, das pernas, da barriga do jogador, e às vezes a terminação, ela acontece até lá do lado esquerdo da perna do jogador, tá? E veja, ó, o que acontece aqui comparando um saque com outro, e eu vi bastante, né, vezes aqui nos seus vídeos, essa terminação aqui acontecer. Então, após ali o contato na bola, observe que a sua raquete ela vai, né, para o lado direito do corpo, porém aqui nessa imagem do lado esquerdo da tela, veja, né, quando você aterriza, olha onde essa raquete se encontra aqui, ó. Ela está, né, do lado da sua perna direita. Então significa que ela não rotacionou, ela não girou nada, né, para na frente do corpo, para o lado esquerdo. Em compensação, quando a gente olha a imagem desse lado aqui, você vê que ela vem aqui, né, pelo lado direito, mas ela já faz a voltinha acompanhando e terminando praticamente na frente do seu corpo, tá? Então ele é um pequeno detalhe, mas eu acho que o seu ombro, ele vai também agradecer um pouco, se você, né, trabalhar a terminação mais parecida com esse movimento aqui, do que deixando essa raquete, né, vir pelo mesmo lado, né, do direito aí do seu corpo. Ali, né, você dá um caminho mais suave para você fazer a desaceleração da sua raquete e do golpe, e eu acho que seja uma maneira mais saudável de você terminar a sua batida, tá? Eu vi bastante repetições aí do seu saque, a sua terminação parecida com essa, e eu sei que o caminho da raquete, né, e eu sei que muitos jogadores até, muitos coaches, professores, eles incentivam, né, que quando o jogador ele está treinando o saque com efeito, que ele perca o foco, né, daquele movimento da raquete muito para frente, né? E aí tem jogadores que pedem tem treinadores que pedem para o jogador terminar às vezes com a raquete passando até por trás das costas, né, para o jogador aprender o caminho da raquete que dá ali o efeito top spin na bola, tá? Mas isso daí é uma forma exagerada às vezes de ensinar as coisas. Eu queria que você, né, fizesse o caminho lá da esquerda para a direita para pôr o efeito na bola, mas que depois você deixe, né, ela girar aqui pela frente do corpo e não voltar, né, para trás ao lado da sua perna direita, beleza? Agora, na sequência da nossa análise biomecânica, vamos partir para o golpe do seu lado dominante do corpo, o seu forehand, certo? A primeira coisa que eu quero apontar para você, e esse detalhe, ele não diz respeito somente ao seu forehand, e ele é até mais importante no seu backhand, porém, você precisa, né, ajustar, né, ou ajustar não, na verdade você precisa entrar em uma posição de expectativa para o golpe o quanto antes, tá? Então observe, né, nesse vídeo que você me mandou aqui, eu vi isso acontecer com uma frequência maior do que nos outros vídeos. Porém, né, ó, se acontece algumas vezes aqui, é uma coisa que eu preciso salientar, né, e evidenciar para que você, né, se cubra aí, né, ó, da melhor maneira possível para não cometer, né, pequenos erros que no somatório final podem atrapalhar o seu jogo. Então, ó, observe que após a realização do seu saque, você fica, né, muito tempo com a mão não dominante fora da raquete. Observe essa posição aqui, né, onde a mão direita segura a raquete e a mão esquerda fica ali apontada para baixo, certo? Todo, né, jogador, entre uma ação e outra, normalmente o jogador ele volta a mão não dominante na raquete, coisa que você faz isso, né, somente quando a bola já está prestes a chegar na quadra. Agora, nesse momento, nós não conseguimos ver nesse ângulo, mas você, né, está com as duas mãos ali em contato na raquete, e isso é extremamente importante para você, né, realizar ajustes na empunhadura, caso você precise, e também para que você consiga acumular energia através da rotação ali do seu tronco quando você vai realizar o seu forehand, né? Então observe que novamente você fez outro golpe, começa o seu deslocamento e a sua mão esquerda, ela mais uma vez fica fora da raquete até momentos antes da bola pingar na sua quadra, entendeu? Então, né, ó, é um detalhe que
a princípio pode parecer pequeno, mas, né, que pra gente se precaver aí de todas as coisas, né, essa é a primeira dica que eu tenho para você, que vai, né, deve ser utilizada tanto no seu fore quanto no seu backhand, pois, na verdade, quando o seu adversário está prestes a rebater a bola, você não sabe, né, qual vai ser o golpe que será utilizado por você. Então não fique, né, com essas duas mãos separadas por muito tempo, volte a raquete na frente ali do seu rosto, na frente do seu peito e já de imediato entre na posição de expectativa para conseguir realizar melhores ajustes para os seus golpes no tênis. E um outro detalhe observado aqui que vai fazer diferença tanto no seu fore quanto no seu backhand, em outros movimentos do jogo também, quanto o voleio, a chegada na rede, é o seu split step. Eu observei ali que esse fundamento ele está bastante ausente no seu jogo, tá? E aí, comparando, né, o seu movimento aqui do lado esquerdo da tela com o movimento do tenista brasileiro João Fonseca, observe, né, ó, a ausência, a diferença ali do seu movimento. Então, toda vez que você rebate a bola, no momento que o seu oponente ele realiza o contato na bola, observe que o seu parceiro nesse momento agora estava realizando o toque na bolinha lá do lado da quadra dele, nós vemos que os seus pés eles se encontram no chão, dando uma passada normal, né? Sem a busca de recriar aquela posição de expectativa que é iniciada pelo split step para facilitar as mudanças de direção aí, né, na próxima bola. E aí a mesma coisa, ó, analisando aqui do outro lado o João Fonseca, veja que quando ele rebate essa bola de backhand, no momento que o oponente dele, né, toca na bola, veja o que acontece aqui com os pés, né, do jogador brasileiro. Ele inicia esse pequeno pulinho, né, esse pequeno saltito para aterrissar depois no chão e aí ter mais facilidade nas mudanças de direção e nos ajustes para os próximos golpes, entendeu? Então, Léo, esse é um detalhe que eu também queria contribuir e ele diz respeito, né, eu faço a brincadeira que os golpes no tênis, como um forehand, um saque, um voleio, eles são os tijolos de uma casa. E aí o split step é a massa, né, que conecta um tijolo ao outro. E aí você está faltando, né, com essa massa aí para conectar os tijolinhos do seu jogo e com certeza em um jogo ali mais avançado, né, numa troca de bola mais difícil, numa situação de subida à rede, isso pode fazer bastante diferença, tá, para você conseguir ter ajustes mais adequados e, né, mais acertos também nas suas batidas, beleza? Vamos seguir agora para uma dica bem específica da sua técnica de forehand e nós vamos falar, né, a respeito da preparação do seu golpe e a função ali inicial que o seu braço não dominante, né, a sua mão esquerda, ela tem no início, né, dessa fase do movimento, tá? Então, quando a gente pensa em preparar o forehand, a primeira coisa, né, que nós imaginamos é que a mão não dominante do jogador, ela se encontra, eu vou rabiscar aqui no lado do Djokovic, porque a imagem dele está mais perto do que a sua, mas nessa primeira fase, né, vocês dois estão com as duas mãos apoiadas na raquete de tênis. Por quê? Porque você tem lá essa condição de fazer ajustes de empunhadura quando necessário, porém, né, depois disso, a primeira coisa é você trabalhar o unit turn, que é o giro do seu corpo virando para o lado que a batida vai acontecer. E aí, dependendo, né, do tempo que você demora para soltar a raquete com a sua mão não dominante, no caso, a sua mão esquerda, isso, né, vai te dar mais energia através, né, dessa rotação, desse movimento aí acumulado, ou menos energia se você soltar essa raquete muito cedo, tá? Então, ó, eu não consigo dar mais um aqui na sua tela, ela está no máximo, tá? Mas assim, ó, você observa que você está segurando a mão não dominante até o momento, né, que a sua mão esquerda, ela está praticamente alinhada, né, com o seu ombro esquerdo também. Tá? E aí você já está com uma grande vantagem pensando na preparação, né? Comparado a muitos jogadores amadores que abandonam a mão não dominante da raquete muito cedo e eles perdem esse componente rotacional do seu tronco para, né, somar forças para a batida, tá? Mas aí o que eu queria comparar, né, ó, que você tem, né, esse elemento aí participando,
Porém, né, quando nós comparamos com jogadores de alto nível, e eu trouxe aqui, né, o Novak Djokovic do outro lado da tela para te explicar, observe, né, ó, quanto que ele segura essa raquete por mais tempo, ó, levando, ó, com as duas mãos até aqui atrás. Então, se, né, por seu lado a gente via, né, a sua mão não dominante, mais ou menos alinhada com o seu ombro esquerdo, que é o ombro que está à frente, veja que a mão do tenista sérvio, ela fica praticamente, né, alinhada, quase que passa um pouco para trás do ombro direito do jogador, tá? E essa posição, né, garante que ele consiga rotacionar mais o corpo dele, né, no intuito de armazenar mais energia para a batida, entendeu? Então, assim, esse é um pequeno detalhe, né? E a gente sabe que somando todos esses pequenos detalhes, a técnica ela pode melhorar. Então, né, ó, se tem uma coisa, né, na preparação ali do seu golpe que você poderia fazer para extrair um pouquinho mais, né, de potência aí do seu forehand, é trabalhar, né, a presença dessa mão não dominante, segurando a sua raquete de tênis um pouquinho mais de tempo, assim como faz o tenista sérvio Novak Djokovic, para depois disso liberar, né, o movimento ali do drop da raquete e a extensão do golpe no movimento do contato, tá bom? Então, essa é a primeira dica, e agora vamos falar também, né, do segundo papel que a mão não dominante tem, comparando o seu movimento com outro jogador. Para a ideia agora do braço não dominante na finalização do golpe, parte, né, desse pensamento, ele é bastante semelhante ao que eu expliquei para você no seu movimento de saque, tá? Por quê? O braço não dominante, né, você tem que fazer o movimento depois, né, da sua preparação para o sentido contrário do corpo, né, esse é o start para o seu tronco começar a girar para o outro lado. Porém, no momento ali que o jogador ele está realizando o contato na bola, quando agora eu vou colocar o austríaco Dominic Thiem do outro lado da tela. Então, né, ó, após o jogador realizar o contato ali na bola, veja que a mão ali esquerda do tenista austríaco, ela aparece meio que parando na frente ali do seu corpo, na frente do seu ombro esquerdo, tá? E isso daqui faz o quê? Ele, por um certo momento, ele também segura um pouco, ele bloqueia, né, um pouquinho daquela rotação que o tronco do jogador estava realizando, para depois disso liberar, né, mais a aceleração para a parte mais importante, que é o braço dominante do jogador que está conduzindo a raquete, tá? Então, quando ele faz essa parada, o tronco, né, ele perde um pouco daquela ênfase, né, de rotacionar exageradamente, e você consegue marcar melhor também esse ponto de contato, tá? O giro excessivo, né, no seu caso, observe que você bate na bola e o seu braço esquerdo aqui, ele continua passando, né, para trás das suas costas, e isso daí faz com que o seu corpo, ele acabe, né, girando bastante, e se você perder um pouquinho desse timing na hora do contato na bola, consequentemente, você também pode perder o controle da sua batida, tá? Então, ó, a gente nunca deve trabalhar com os extremos, né? Lembra que eu disse, alguns jogadores na preparação, eles deixam muito a desejar, soltando a raquete logo nesse primeiro momento, né? Quando o jogador inicia a rotação dele para o lado que a batida vai acontecer. Eu falei para você segurar um pouquinho mais a sua raquete, imitando lá o Djokovic. Porém, né, do outro lado, você está passando, né, um pouquinho ali do que seria necessário, né? Veja que o seu braço esquerdo aqui, ó, ele passou agora para o lado direito do seu corpo. E aí isso, né, acaba sendo um exagero, tá? Eu gosto bastante de focar aqui no Dominic Thiem, porque no jogo nem sempre ele faz isso, né? Porque tem uma dinâmica mais acelerada, mas até como educativo, né, ó, de finalização do movimento, né? Veja que o braço esquerdo dele ali recebe a raquete em cima do ombro dele, e esse também é um outro detalhe, né, que eu quero apontar aí na sua batida, né? Veja que na maioria das batidas que eu vi você realizando no seu forehand, a sua terminação, ela sempre termina muito baixa, né? Veja que a raquete, ela está aqui na altura do seu quadril, na altura da sua coxa esquerda, tá? Enquanto a terminação do Dominic Thiem termina numa raquete nivelada aqui, né, ó, na altura do seu ombro, né, mais ou menos.
Então, né, ó, quando a gente pensa em regularidade, em ter uma bola que passa um pouquinho mais alta sobre a rede, né, essa trajetória aqui ascendente da raquete, onde o jogador realiza o drop da raquete abaixo da altura da bola, né, veja que você, né, nesse momento, e o Dominic Thiem tem a raquete um pouco abaixo, né, do momento ali que vocês vão realizar o contato. Isso é importante, né, para que o swing da raquete ele seja de baixo para cima, tá? Mas aí a questão é que quando você enfatiza muito esse movimento aqui, né, de antebraço, né, de girar essa cabeça da raquete ali para baixo, eu concordo que você agrega um pouco mais de giro para sua batida, tá? Mas em compensação você perde um pouco, né, aquela história do follow through, né? O follow through é quanto a sua raquete avança para frente seguindo a bola. E quanto mais tempo, né, você faz isso acontecer, você acaba tendo uma zona maior de contato na bola. E quando, né, o jogador ele acaba fazendo o movimento, tipo, girando muito rápido essa raquete para baixo, né, esse intervalo que eu mostrei para você aqui, ele acaba ficando um intervalo mais curto, tá? Então, né, ó, repense um pouquinho, né, na ação do seu braço não dominante, né, em tirar esse excesso dessa rotação toda do tronco e tente, né, ó, mudar o seu padrão, né, para uma terminação um pouco mais alta, como aparece, né, a do jogador austríaco, ao invés dessa terminação mais baixa. Eu só acho que seja interessante para você trabalhar, né, esse tipo aí de terminação quando você está realmente mais avançado dentro da quadra e você tem uma bola mais de finalização, né? Nesse caso aqui, mesmo você pegando uma bola um pouquinho dentro da quadra, veja como essa bola ela também passou um pouquinho alta da rede, né? Então, assim, tem algumas coisas que elas precisam se comunicar bem, né? E essa posição da mão esquerda e a trajetória da raquete, né? São duas coisas, tá? Você também já tinha perguntado para mim sobre o lag, tá, da sua raquete de tênis. E nessa imagem aqui, comparando com o Dominic Thiem, a gente também consegue verificar, né, um pouco dessa diferença, tá? Veja, né, que para o jogador austríaco, nesse momento aqui agora, ele chega meio que no ponto máximo, né, desse lag. Veja o ângulo, né, como é um ângulo fechado entre o antebraço do jogador e a raquete dele. E aqui no seu caso, a gente vê, né, que o seu antebraço está aqui e a raquete está nesse ângulo. Então a gente, né, enxerga bem essa diferença, né, existente desse ângulo aqui, que é menor do tenista austríaco, em relação ao ângulo, né, do seu braço aqui, que é um ângulo bem maior, tá? Qual é a função, né, desse lag para nós jogadores de tênis? A primeira delas é aumentar, né, a distância que a cabeça da raquete tem que percorrer ao encontrar a bola. Então, quanto mais para trás a cabeça da sua raquete ela está, maior, né, essa distância para você percorrer até chegar na bola. O seu lag ele é um pouco menor e normalmente, né, essa diminuição do lag ela se dá ali basicamente por dois motivos, tá? O primeiro deles, muitas vezes, e esse é o principal, é a tensão, né, que nós, jogadores amadores, nós realizamos na pegada da nossa raquete, e aí isso daí limita, né, um pouco esse ângulo, né, pois a raquete do tenista austríaco, ela só vai mais para trás, né, por quê? Porque o jogador ele tem um movimento bastante rápido e também bastante relaxado ali da pegada da raquete, tá? Então, para você tentar aumentar um pouquinho esse lag, consequentemente aumentar, né, a distância da sua raquete na bola, tente relaxar um pouco mais a pegada e sempre mantendo, né, o mínimo de aceleração, porque com um movimento muito lento, esse lag ele pode acontecer, mas ele vai ser menos acentuado, tá? E a segunda função também é uma função ali de gerar, né, uma posição estável para o punho. Então, né, mesmo o seu lag ele sendo, né, menor, mas você tem, né, uma posição estável no momento do contato. E o jogador austríaco também, né, quando a raquete chega ali na frente do corpo, se ela, né, estivesse nivelada, ao invés de ver a cabeça da raquete do jogador apontada para cá, ela estaria reta, né, aqui seguindo a linha do antebraço do jogador.
Então, para a maioria dos tenistas, às vezes que não realizam esse tipo de lag, o que acontece é que o jogador ele meio que sente a necessidade de pegar a bola mais atrasado, pois quando ele pega a bola mais atrasado, a face, né, da sua raquete está apontada para frente. E é isso que a gente deseja ver no momento do contato na bola para não perder muito o direcionamento dela, certo? Então, ó, foque aí nessas coisas no seu forehand, que eu acho, né, que você tem também algum espacinho, ó, para evoluir e trazer esse movimento, né, ó, para nível superior. E agora, para a gente fechar aqui a sua análise biomecânica, vamos ver como é que anda a técnica, né, do seu golpe aí de backhand de duas mãos. Nesse primeiro take, nós vemos você em uma situação específica de jogo, onde você utiliza a sua devolução de saque de backhand de duas mãos, tá? E a primeira coisa interessante, né, importante de verificar sempre o jogador realizando é, né, essa troca aqui da posição da empunhadura, que é feito pelas duas mãos, um movimento em conjunto, né, da sua mão dominante e da mão não dominante, fazendo a troca para a empunhadura do golpe. Então a gente vê que as cordas aí da sua raquete de tênis nesse momento estão ligeiramente, né, apontadas para baixo e para o seu lado esquerdo, o que significa que você está com a empunhadura de forehand, mas à medida que você lê a bola e percebe que a bola vem do seu lado esquerdo, que você vai ter que utilizar o seu backhand, você faz, né, o giro aí da raquete e logo após desce a sua mão esquerda lá no cabo da raquete, tá? Então, né, sempre isso daí é a primeira coisa importante, né, através da leitura, chegar o mais rápido possível na posição da empunhadura que você realiza o backhand de duas mãos, né? A gente, quando fala da técnica do backhand de duas mãos, embora tenham algumas variações, mas normalmente o jogador deve segurar a sua mão dominante na empunhadura continental, que é o lado aí, né, número 2 do cabo da sua raquete de tênis, e aí a mão não dominante, a sua mão esquerda, no lado número 7, como se fosse o lado 3 do canhoto, certo? Então a combinação da mão dominante na casinha número 2 e a mão esquerda, que é a sua não dominante, na casinha número 7, dá a empunhadura ideal para o golpe do backhand de duas mãos, tá? Segunda coisa, como eu disse que você está numa situação específica de devolução de saque, embora, né, você não tenha realizado o split step, né, aqui no momento lá que seu adversário rebate a bola, veja que você está com os dois pés plantados aí no chão e quando vê a bola você só gira o seu corpo, né, fazendo a preparação do golpe. Seria sempre interessante, né, que você começasse o seu posicionamento, né, em uma região um pouquinho mais afastado da quadra, assim que o jogador lançar a bola para cima, que você realize, né, um pequeno passinho para frente e depois o split step no momento que o adversário está entrando em contato na bola. Então você pode, né, colocar isso em prática em todos os momentos aí, né, de trocas de bola, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, mas, né, ó, a parte legal aqui desse golpe na situação de devolução é essa preparação bem compacta, né, onde você gira o seu corpo e mantém a raquete já, né, bem próxima aqui, né, do seu corpo, da sua coxa esquerda, fazendo uma preparação um pouquinho, né, diferente do que às vezes os jogadores fazem, onde ao invés da cabeça da raquete ficar aqui apontada para baixo, normalmente, né, numas trocas de bola, o jogador ele mantém a cabeça da raquete mais alta, pois aí dessa maneira, né, ele tem um looping maior, né, fazendo a caída da cabeça da raquete e depois a aceleração para o golpe. Porém, né, numa situação de devolução de saque, você quer um movimento ali mais compacto, pois você está lidando com uma bola mais rápido do adversário. Então esse tipo aqui de preparação, eu acho que é uma preparação legal, caso você esteja recebendo um primeiro saque, né, do seu oponente. E eu acho, né, que deve ser, pois você está numa distância até que ligeiramente afastado da linha de base, certo? Então, ó, né, nessa posição compacta, eu acho ela bastante interessante. Depois a gente só vai falar de um detalhezinho dela aqui que eu acredito que possa mudar para deixar o seu controle de bola ainda melhor. E depois, né, ó, veja que a gente tem, né, na hora da batida,
duas coisas são muito importantes para que você consiga desenvolver potência no seu golpe. Uma das coisas é a extensão da batida, né? Quanto essa raquete ela permanece em caminho, movimentando para frente, né? Em direção à bola e à quadra do seu oponente. Então esse drive, né, que nós colocamos aí na bola é muito importante para a profundidade e para a potência. E outra coisa é a questão, né, da rotação do nosso tronco. Então, quando esses dois elementos eles estão em conjunto, nós temos aí condição de extrair potência máxima da nossa batida. E aqui, como você está devolvendo um primeiro saque, provavelmente que já vem com mais potência, não tem a necessidade de você realizar essas duas coisas em conjunto, pois, caso contrário, acredito que você perderia o controle de bola. Então veja, né, que você faz um movimento trabalhando bastante a extensão do golpe, que eu mostrei, né, para você ali, porém o seu tronco ele não realiza uma rotação tão acentuada, né? Então achei esses dois pontos aí bem positivos e agora, né, eu quero mostrar aí para você um outro detalhezinho, né, que eu acho que possa fazer diferença na hora das trocas de bola. Contribuindo aqui agora, primeiramente com mais uma dica para você conseguir melhorar também a potência, a profundidade ali, né, a penetração do seu golpe de backhand de duas mãos. Observe aqui como fica a posição, né, do seu braço em comparação com o sérvio Novak Djokovic durante essa fase inicial do golpe. Tá aqui, olhando na tela, os seus dois braços, né, ficam apontados mais para a lateral aqui da quadra, para o lado esquerdo da quadra, e isso faz com que a sua raquete de tênis ela fique em uma posição que não é muito afastada, né, do ponto de contato com a bola. Enquanto isso, o tenista sérvio acaba apontando, né, as suas mãos ali mais em diagonal para trás, e isso faz com que a distância também da raquete dele aumente e depois, posteriormente, ele tenha, né, um maior caminho de aceleração da raquete ali até o ponto de contato. Então, né, ó, fazendo essa posição, você consegue melhorar também, né, o espaço para gerar a aceleração do golpe. E outra coisa, né, que a gente também tinha comentado lá do seu forehand sobre aquele leg wrist, né, a posição da raquete também um pouquinho atrasada, que também tem, né, essa ideia. Observe aqui, né, como a cabeça da sua raquete, no mais longe, digamos assim, da preparação do seu golpe, ela aponta exatamente para o alambrado aí, para o fundo da quadra, enquanto a raquete do Djokovic, ela faz um ângulo maior, né, apontando em diagonal, né, lá para trás, para o lado direito. Então, quando a gente analisa esse espaço aqui resultante, né, a raquete do sérvio tem todo esse caminho para chegar até a bola e a sua tem esse espaço um pouquinho reduzido devido, né, essa posição de braço e de punho do jogador que gera, né, esse leg wrist e aí complementa, né, com a estabilização e o maior espaço para aceleração do golpe, tá? Aí agora, seguindo um pouquinho mais, relacionado, né, um detalhe que mexe bastante com o controle aí da batida. No tênis, né, principalmente quando nós estamos jogando de trás da linha de base, nós temos um esporte aí de superação da rede, onde na maioria das vezes a trajetória da nossa raquete ela faz um movimento ascendente, né, para a gente conseguir passar essa bola por cima da rede e colocar o efeito top spin na nossa batida, o que, né, agrega para o nosso controle. Vendo, né, que a gente não quer sacrificar a trajetória da raquete, né, por um ângulo ali, uma posição que não está perfeitamente adequada para isso, veja, né, ó, o que você deve fazer aí na posição da sua raquete para você conseguir confiar mais nessa trajetória ascendente do golpe. Então, né, ó, se você prestar bastante atenção no ângulo que as cordas da sua raquete de tênis elas estão apontadas, você vai ver que é um pouquinho do Djokovic. A sua, ela está apontado reto para o lado esquerdo da quadra, enquanto, né, a raquete do Djokovic
ela aponta um pouco em diagonal para baixo. Significa que ele fecha um pouquinho o ângulo ali da mão esquerda dele, né, para o chão, e isso permite, né, com que o caminho da raquete dele seja um caminho, né, perfeitamente ali ascendente, né? Veja, né, logo depois ali do contato na finalização do golpe, como a raquete do tenista sérvio, ela passa em uma posição aqui bem alta em relação à cabeça dele, e veja como a sua raquete, né, na hora da terminação, ela vem numa posição aqui meio mais baixa, né? Ela está passando pelo lado ali do seu ombro direito e terminando numa posição mais baixa, tá? Nas suas costas. Isso daí, né, ó, também tem uma certa influência pela posição do seu braço não dominante. Veja que o cotovelo do tenista sérvio, logo após ali o contato, ele permanece praticamente na mesma altura do ombro dele. E quando a gente olha a posição aqui, né, do seu cotovelo, a gente vê que ele está meio colado no corpo, tá? Então, né, isso aí acaba comprometendo um pouquinho a extensão do golpe, quanto você consegue empurrar essa raquete para frente e ganhando altura, tá? Se esse braço aqui subir para o braço esquerdo, levantar um pouquinho mais, o seu braço direito, ele também precisa estar numa posição mais alta. E se você fechar a cara ali, né, da sua raquete momentos antes do momento do ponto de contato, como faz aqui o tenista sérvio, você não vai precisar fazer essa correção, né, de abaixar, de evitar com que o seu braço ele termine subindo, para você, né, conseguir manter essa bola dentro de quadra. Então é isso, né? Eu acredito que se você colocar essas mudanças aqui no seu backhand, você também consiga trazer o seu golpe aí, ó, lá para o próximo nível. Então, de maneira resumida, as dicas para o seu saque são: realize um toss mais baixo para você conseguir ter mais precisão e também, né, um ritmo mais fluido que incentiva a aceleração do golpe. E também utilize esse toss um pouco mais para frente para que você consiga projetar o seu corpo um pouquinho mais para dentro da quadra e somar potências para o seu golpe. Além disso, utilize o seu braço não dominante, trazendo ele de encontro às suas costelas para frear o movimento do giro de tronco e, consequentemente, acelerar mais o seu braço e a raquete para obter mais potência no seu movimento. E por último, utilize a terminação de saque cruzada para desacelerar a sua raquete de uma maneira muito mais saudável para os seus ombros. Agora para o seu forehand, lembre-se de realizar sempre o split step no momento em que seu adversário entra em contato com a bola, para você fazer, né, com mais facilidade as mudanças de direção e os ajustes de posicionamento. A segunda dica, lembre, né, de fazer mais aquele efeito de mola na sua preparação, segurando a sua mão não dominante um pouquinho mais de tempo na raquete, até o momento que ela se nivela com o seu ombro direito que está mais para trás. Isso daí vai conseguir te dar mais energia na hora de rotacionar o seu tronco para o sentido contrário. A terceira dica é sobre o racket leg, que vai deixar a cabeça da sua raquete em uma distância um pouco maior, né, para o contato na bola e também gerar uma posição mais estável do seu punho no momento do contato. Então lembre-se de relaxar um pouco mais a pegada aí, né, do seu braço dominante na raquete e usar bastante da aceleração do golpe para que essa posição ela seja um pouco mais acentuada. Trabalhar exercícios de mobilidade e flexibilidade do seu antebraço e punho também podem te ajudar. E a última dica sobre a terminação: evite fazer, né, aquela projeção do seu braço esquerdo lá para trás, né, para a tela do fundo da quadra, pois isso coloca muita rotação no momento que você está ali realizando o contato com a bola e pode te fazer perder a precisão do golpe. Tente, né, fazer, ao invés da sua terminação, copiar, né, o gesto do jogador austríaco Dominic Thiem, onde ele puxa a sua mão esquerda em direção ao seu ombro esquerdo, e essa posição breca um pouco o giro do tronco e faz com que o braço e a raquete, né, ganhem velocidade. E outra coisa interessante é que você finalize levando a raquete em direção à sua mão esquerda, né, lá em cima do seu ombro esquerdo, que vai te dar uma trajetória ascendente da sua raquete, e quando você joga de fundo de quadra, esse tipo de terminação ele é bastante interessante para a maioria das bolas rebatidas.
E agora, com um resumo final das dicas do backhand, lembre-se também de realizar o split step toda vez que o seu oponente fizer o contato na bola para facilitar o seu ajuste e mudanças de direção. A segunda dica, para você conseguir ter um pouco mais de espaço para fazer a aceleração do backhand de duas mãos, lembre-se, né, de apontar mais os dois braços em direção ao fundo da quadra e também deixar a cabeça da raquete em uma posição mais alta para que você deixe a gravidade agir ao seu favor na hora, né, do drop da raquete e o braço mais afastado para essa raquete também ter um caminho maior ao encontrar a bola e chegar nela com mais aceleração. Durante a fase do drop da raquete, lembre-se de manter as cordas da raquete ligeiramente apontadas para o chão. Isso vai permitir que você faça o swing, né, para frente e para cima, aquele movimento ascendente, que vai te ajudar a dar bastante efeito topspin para o seu controle de bola. Para aumentar o racket lag, ou seja, a distância da cabeça da raquete até o ponto de contato, lembre-se de acelerar o golpe e também deixar as mãos ali mais relaxadas na raquete, principalmente para a técnica de backhand de duas mãos, onde você tem duas mãos em contato com a raquete. E por último, evite aquela terminação baixa do backhand de duas mãos com a raquete parando ao lado do seu braço direito. Prefira a terminação alta, mas lembre-se, né, de fechar o ângulo, né, das cordas da sua raquete para que esse movimento ele possa acontecer com mais naturalidade. Então é isso, Lucas. Essa foi a sua análise biomecânica. Espero que tenha gostado. Se você, né, depois puder deixar aí um feedback sobre o serviço, é muito interessante para saber e para conseguir melhorar o atendimento, beleza? E saiba que se você adquirir um próximo serviço ou produto do canal Top Tênis, você tem 10% de desconto. Então, grande abraço e até a próxima.